Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Um programa feito para adorar e louvar ao Senhor Jesus. Orações, a poderosa palavra de Deus, notícias e, claro, a sua participação toda especial. Ouça, participe e compartilhe. Programa Lírio no Lar, o programa da melhor idade. A apresentação, pastor Ivan Dias. Olá, amados. A paz do Senhor Jesus, tudo bem? Estou rouco, como vocês estão ouvindo. Final de semana tivemos o congresso. Nós estávamos glorificando ao Senhor em voz alta, mas nada que nos impeça de cumprirmos o ID do Senhor Jesus. Hoje nós teremos a palavra com o bispo Luiz Cláudio e também estaremos ouvindo os louvores da harpa cristã. Você está ouvindo? Quem sabe me dizer qual é o nome do programa? Programa Lírio no Lar, o programa do vovô e da vovó, para pessoas da melhor idade. Estamos ouvindo os louvores da harpa cristã. Esses louvores você só ouve aqui. Programa Lírio no Lar é sucesso. Pastor Dia. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Eita, glória a Deus! Que maravilha, amados! Este louvor, minha vida consagrada, para mim é o louvor mais bonito da harpa cristã. Eu gosto de todos, mas esse para mim é o que mais fala a minha alma. Glória a Deus! Daqui a pouco nós teremos uma palavra com o bispo Luiz Cláudio e ele vai falar sobre a herança, ele vai falar sobre aquilo que nós conquistamos nesta vida, ele vai falar sobre Jó. Fique aí, glória a Deus. Nós estamos ouvindo o programa da família cristã. Quem sabe me dizer qual é o nome do programa? Programa Lírio no Lar, com o pastor Ivan Dias. Cristo, meu mestre e meu Senhor, eu te adoro por fé com fervor. Rogo que guardes meu coração, vem protegê-lo com tua unção e defendê-lo, ó meu guardião.
Dá-lhe, Senhor, dá-lhe firmeza, virtude, valor e fortaleza, ó meu protetor. Vale profundo, cheio de mal, é este mundo, ó Rei divinal. Só tua força pode manter santo e puro na graça meu ser, sempre seguro, com fé e poder. Santo é o Mestre piedoso, com tua mão faze perfeito o meu coração. Santo ardoroso em te servir, sempre voltado aos bens do porvir. Mestre amado, desejo te ouvir. O primo de João Batista, me tire uma dúvida. Eita, glória a Deus! Você tem alguma dúvida? Você quer enviar uma pergunta sobre a Bíblia? Nos envie, grave um áudio ou faça um vídeo e pergunte ao primo de João Batista. Envie para o WhatsApp 719-9284-2004. Eita, glória a Deus! Daqui a pouco nós teremos uma palavra com o bispo Luiz Cláudio. Fica conosco, você está ouvindo o programa da família cristã. Pastor Dias, não tem jeito. O Lírio no Lar se espalhou. A Farmácia Paz Trindade também é farmácia popular do Brasil, do governo federal. Temos medicamentos genéricos com até 80% de desconto, além de uma grande variedade de cosméticos e um ótimo atendimento. Venha conferir. Rua Pedro Gama, número 124, no bairro da Federação, em frente à TV Aratu. Ou faça seu pedido pelo telefone 714101-1778. WhatsApp 71996465134. Entregamos em domicílio. Farmácia Paz Trindade. Credibilidade, preço justo e o melhor atendimento é aqui.
Pãozinho e Companhia. Deus é gracioso, tudo é uma delícia. Cada lanche é feito com ingredientes fresquinhos, do jeito que você gosta. Sabor irresistível e aquele toque especial que só a gente tem. Salgados, empadas e quibes. Aceitamos encomenda para festas. Venha nos visitar na Rua Professora Semiramis Barbuda, número 86, Federação. Siga no Instagram, @pãozinho_e_cia1. Informações WhatsApp 71 98826 9578 ou 71 99244 2254. Pãozinho e Companhia. Deus é gracioso. Organização Edilene e Lucimar. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Glória a Deus! Estamos de volta, amados. Deixa eu mandar a paz do Senhor Jesus para a irmã Dionísia Alves. Deus abençoe, minha amada. A paz do Senhor para a obreira Edilene Souza. Glória a Deus. A paz do Senhor para o diácono Jailton Silva. Jesus Cristo te dá perfeita saúde. Uma saudação de paz para a nossa irmã Tainá Ferreira. Eita, glória a Deus. Os irmãos que estão ouvindo agora, percebeu que estou rouco. Final de semana, tivemos um congresso. A gente começa a dar glória a Deus em voz alta, adorando ao Senhor com toda a nossa força. E é normal estarmos um pouco afônicos, mas nada que impeça de cumprirmos o ID do Senhor Jesus. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Estamos ouvindo os louvores da harpa cristã. A paz do Senhor, Pastor Dias. Eu estou aqui assistindo o programa Lírio no Lar. Estamos ouvindo os louvores da harpa cristã. Vem do céu alegre som, salvação, salvação. Só em Cristo há perdão, salvação, salvação. Paz e graça proclamar, vão os servos do Senhor, pelo ar, por terra e mar, salvação, salvação. Anunciemos sem cessar, salvação, salvação. Que alegria em pensar, salvação, salvação. Só no sangue do Senhor, derramado sobre a cruz, tem resgate o pecador, salvação, salvação. Pecado e maldição, salvo estou, salvo estou. Recebi de Deus perdão, salvo estou, salvo estou. Mesmo a hora de expirar, sentirei a salvação.
habitar. Salvo estou, salvo estou. Salvação, salvação. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Eita, glória a Deus! Estamos proclamando a salvação em Jesus Cristo. Nós estamos cumprindo o ID do Senhor Jesus. E agora nós iremos ouvir uma palavra com o bispo Luiz Cláudio. Vamos ouvir uma mensagem com o bispo Luiz Cláudio. Glória a Deus, aleluia, Pai do Senhor, Pastor Dias, Pai do Senhor, meu irmão, louvado seja Deus. Amados, vamos compartilhar da palavra de Deus, subordinado ao tema, o meu maior patrimônio. É sabido que patrimônio é todo o tipo de bem ou bens adquirido durante a sua vida, aleluia. E iremos meditar no livro de Jó, capítulo 1, que fala que Jó era um homem da terra de Uz. Jó a história descreve Jó como um homem de virtudes. A escritura diz que Jó tinha 4 virtudes. Ele era, louvado seja Deus, sincero, ele era um homem reto, ele era temente a Deus e ele se desviava do mal. Além de ter essas 4 virtudes, Jó também era pai de 7 filhos e 3 filhas, dono de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. E muitíssima gente trabalhava para Jó, louvado seja Deus. Jó era considerado como o maior do que todos os do Oriente. Jó era uma bênção a vida do Jó, louvado seja Deus. Jó era um homem extremamente próspero, aleluia. Era o bilionário daquela época, bendito seja Deus, aleluia. Seus filhos, aleluia, se confraternizavam, fazendo banquetes em casa de cada um no seu dia. Tinha uma família ajustada. Jó era bem sucedido, aleluia. Além de tudo isso, Jó era um homem cuidadoso, oferecendo sacrifícios e holocausto em prol de seus filhos, receando de ter seus filhos pecado contra Deus no seu coração. Isso fazia Jó continuamente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Aleluia. No versículo 6 ao versículo 12, aleluia, nós encontramos a conversa entre Deus e Satanás a respeito de Jó. Diz o texto que, certo dia, os filhos de Deus vieram se apresentar diante de Deus e Satanás veio também entre eles. Satanás achou um meio, um jeito de vir escondido no meio dos filhos de Deus, mas Deus logo o identificou, porque Deus vê tudo, Deus sabe de tudo, tudo está patente, tudo está descoberto aos olhos de Deus. Aí Deus, quando descobriu que Satanás estava no meio dos seus filhos, Deus puxou conversa com Satanás. Versículo 7 está escrito assim: então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, Satanás é folgado, viu? Que cabra folgado. Ele disse, de rodear a terra e de passear por ela. Olha o que ele estava fazendo. Estava fazendo turismo.
rodeando a terra e passeando entre ela. É turista, Satanás. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aí Deus, aleluia, chama a atenção de Satanás, já que ele estava rodeando a terra e passando por ela. Deus falou o seguinte: observar-te tu, meu servo Jó, já que tu vem rodeando a terra, passando por ela, aleluia, você viu lá na terra o meu servo Jó, aleluia, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Deus falou para Satanás as virtudes que Jó tinha, que era sincero, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Louvado seja o nome de Jesus. Deus está dizendo para Satanás: Jó é exclusivo, acumulador de virtudes. Bendito seja o nome de Jesus. Aí Satanás responde para Deus dizendo: porventura teme Jó a Deus em vão, debalde? Satanás estava dizendo, porém, Jó, ele dizia que Jó ele era interesseiro, que Jó temia a Deus por causa dos seus interesses. Ele queria prosperar, ele queria ser bem sucedido na vida, por isso que ele era temente a Deus. Aleluia. Mas dizendo assim: porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem, a obra de suas mãos abençoar-te, e o seu gado está aumentando na terra. Então Jó sabia que Deus havia cercado Jó. Ali Satanás sabia que Deus havia cercado Jó, havia abençoado a vida de Jó, que as obras das mãos de Jó estavam abençoadas, seu gado estava crescendo. Mas Satanás fez uma proposta para Deus, dizendo assim: mas estende a tua mão e toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Olha, Satanás é maligno mesmo. Ele fez por cima, ele fez uma proposta para Deus, dizendo que Jó era interesseiro, que se Deus tirasse tudo que Jó tivesse e não tinha na sua vida, Jó iria blasfemar, aleluia, na face de Deus. Louvado seja Deus. Mas o Senhor acreditou que Jó, mesmo perdendo tudo, se manteria temente ao Senhor. Jó, aleluia, louvado seja Deus, foi referenciado por Deus. Aleluia. Que Deus acreditou que mesmo que Jó perdendo tudo que ele tinha, os bois, as vacas, as jumentas, as ovelhas, os camelos, aleluia, os filhos, Jó, aleluia, manteria-se ainda temente a Deus. Então Deus falou para Satanás e disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Eita, que permissão Deus deu a Satanás. Tudo que ele tem está nas tuas mãos. Quer dizer, todo o seu patrimônio está na tua mão. Aleluia. Somente contra ele não estendas a tua mão. Eita, Satanás, quando ouviu essa palavra, essa permissão dada por Deus, Satanás saiu da presença do Senhor rapidamente, maquinando o que iria fazer, pois havia recebido a permissão do Altíssimo. Ele não podia tocar nada que Jó tinha, que Deus estava cercando. A cerca Deus tirou. Quando Deus permitiu que Satanás pudesse tocar em tudo que Jó tinha, Deus tirou a cerca, porque Satanás sabia que Deus havia cercado, protegido a Jó. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E graças a Deus, Deus permanece o mesmo. Nós também estamos cercados por Deus, por diante, por detrás. E sobre nossas cabeças, Ele coloca as suas mãos. É isso que diz o Salmo 139, que Deus nos cerca por diante e por detrás. E sobre a nossa cabeça, Ele coloca as suas mãos. Então Satanás saiu correndo da presença de Deus, maquinando o que iria fazer com Jó, como iria tocar no patrimônio de Jó, porque ele havia recebido permissão para isso. Acontecendo 5 coisas
no mesmo dia na vida de Jó. Aleluia. Versículo 13 em diante diz assim: e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Os 10 filhos estavam todos reunidos na casa do irmão primogênito. Aleluia. A primeira coisa que Jó perdeu: os bois, os 500 bois e as 500 jumentas. Porque versículo 14 está escrito assim: veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeavam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram os fios da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Eu já tinha os bois das jumentas, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Perdeu. A segunda coisa que Jó perdeu: as 7.000 ovelhas. Estando ainda este falando, veio outro e disse: fogo desceu de Deus e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó perdeu os bois, as jumentas e as ovelhas. Aleluia. Terceira coisa que Jó perdeu: os 3.000 camelos. Porque veio o mensageiro, o terceiro mensageiro dizendo, estando ainda este falando, veio outro e disse: deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó perdeu num só dia, aleluia, os bois, as jumentas, as ovelhas e os camelos. Bendito seja Deus. Perdeu todo o seu patrimônio. Restava um patrimônio de Jó: seus filhos, que estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, na casa dos filhos de Jó, o primogênito. Louvado seja Deus, seus 7 filhos e as suas 3 filhas. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu, meu Pai Celestial. Que situação difícil, meu Deus do céu, os 10 filhos estavam juntos, bateu um vento no pé da casa, a casa caiu sobre todos os 10 filhos. Certamente os filhos tinham os netos de Jó juntamente com os pais, louvado seja Deus, e morreram todos. E só eu escapei para trazer a nova. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Imagine uma notícia após a outra. Uma má notícia, uma após a outra. Em um só dia, Jó perdeu todo o seu patrimônio. Perdeu seus 7 filhos, suas 3 filhas, seus bois, suas jumentas, aleluia, suas 7.000 ovelhas, seus 3.000 camelos, as muitíssimas gente que trabalhava para ele também. Os moços foram mortos, de muita gente já ficou com 3 funcionários. Era muitíssima gente, ficou com 3 funcionários. Os filhos morreram, os netos também morreram. Quem tivesse netos junto, morreram também. Louvado seja Deus. Que notícias foram essas? Satanás teve pressa. Tudo isso porque ele queria que Jó blasfemasse na cara de Deus. Jó murmurasse. Jó ofendesse a Deus ao receber as más notícias. Mas Jó fez totalmente diferente. O que Satanás não esperava que Jó fizesse, louvado Jó fez. Em vez de Jó blasfemar na cara de Deus, o que foi que Jó fez? No versículo 20 ao versículo 22. Versículo 20. Então, ao receber essas más notícias, Jó se levantou e rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça,
se lançou em terra e adorou. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Após ter só perca, perdeu os 10 filhos, perdeu as 500 jumentas, os 500 cabeças de bois, aleluia, as 7.000 ovelhas, os 3.000 camelos. Muita gente morreu, mas só perca na vida de Jó. Louvado seja Deus, mas ele se levantou, raspou a cabeça, rasgou o manto, se humilhou, se lançou em terra e adorou a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Jó, além de ser extremamente próspero na sua vida material, Jó também era um adorador. E o adorador, ele não tem ocasião para adorar. Ele não escolhe a ocasião para adorar. Ele não escolhe situação boa para adorar. O adorador adora mesmo em meio à dor, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à perca. O adorador estará sempre adorando ao Senhor. Jó disse assim, aleluia, bendito seja Deus. Jó manteve-se como adorador, dizendo, não saí do ventre de minha mãe e não tornarei para lá. Ele está dizendo, eu não trouxe nada quando nasci, também não vou levar nada quando eu morrer. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E dizendo assim, o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Como diz o salmista, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence a Deus. Deus dá, Deus toma, Deus dá novamente. Deus é o dono, meus amados. Nós não temos nada de nós mesmos. Ninguém recebe coisa alguma. Está escrito no livro de João, aleluia, se do céu não for dado. Aleluia, Tiago chega a dizer o seguinte, que toda boa dádiva, todo dom perfeito, tudo que é de bom, todos os bens que nós usufruímos, que nós temos, o ar que nós respiramos, toda boa dádiva vem descendo do Pai das luzes. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que Jó tinha a consciência que nada era dele. Os 10 filhos não eram dele, as ovelhas não eram dele, os camelos não eram dele, os bois e as jumentas e os muitos servos que Jó tinha trabalhando para ele também não era dele. Ele disse aqui, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja Deus, glória a Deus. Aí com isso, Jó, em vez de, aleluia, blasfemar de Deus, murmurar de Deus, laburear, louvado seja Deus, e dizer que Deus agiu mal para com ele, louvado, a Escritura diz que em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó continuou a dizer, Deus é bom. Deus deu as 7.000 ovelhas, Deus é bom. Deus tomou, Deus é bom. Deus deu os camelos, Deus é bom. Deus tomou, Deus é bom. Deus deu os jumentos, Deus é bom. Deus deu os bois, Deus é bom. Deus tomou, Deus é bom. Deus continuou sendo adorado por Jó, aleluia, mesmo perdendo tudo quanto tinha. Louvado seja o nome de Jesus. Mas o tema desta ministração é o meu maior patrimônio. Louvado será que o maior patrimônio de Deus, de Jó, eram os 10 filhos, era os bois, ou as jumentas, ou as 7.000 ovelhas, ou os camelos. O que é que Jó tinha de seu maior patrimônio? Ele era cuidadoso. Ele sacrificava todo dia holocausto a Deus em prol da vida dos seus filhos para os santificar. Porventura, se eles houvessem pecado contra Deus, Jó estava pedindo perdão a favor deles. Louvado seja. Será que eram os filhos que eram o seu maior patrimônio? Será que eram os animais o que era o seu maior patrimônio? Onde estava o maior patrimônio de Jó?
Louvado, será que era a cerca que Deus mantinha, louvado, rodeando Jó? Era a bênção que Deus havia abençoado as suas mãos, e tudo que Jó metia a mão crescia, prosperava, aumentava, multiplicava. Onde estava o maior patrimônio de Jó? Louvado seja Deus. Eu quero deixar essa pergunta para você me responder. Louvado nos comentários, dizendo, entre todos os patrimônios que Jó tinha, qual era o maior deles? Bendito seja Deus. Me responda. Aleluia. Até a próxima. Deus abençoe. Como você conheceu o programa Lírio no Lar? Eita, glória a Deus! E agora, irmãos, respondam aí, dentre todos os patrimônios que Jó recebeu de Deus, a fazenda, gado, empregados, tudo. O bispo Luiz Cláudio, ele deixou uma pergunta: qual seria o maior patrimônio de Jó? Digite aí no chat, deixe a sua resposta. Vamos participar. É você que lê a Bíblia. Vai lá no livro de Jó, pesquisa aí e nos ajude respondendo qual seria o maior patrimônio de Jó. Do Senhor, bendito é o Senhor. Quando perguntarem o que você ouve no YouTube, responda: Programa Lírio no Lar, o programa para as pessoas da melhor idade. Pastor Ivan Dias, o primo de João Batista. Um era uma voz no deserto e o outro uma voz no YouTube. Glória a Deus. Amados, nós estamos chegando ao final de mais uma programação. Compartilhe, deixa o like, vamos evangelizar. Não esqueçam de responder a pergunta que o bispo deixou. Dentre todos os patrimônios que Jó possuía, qual era o maior? Digite aí, vamos participar. Que Deus abençoe aos irmãos e até o próximo programa. Programa Lírio no Lar, para pessoas da melhor idade. Apresentação: Pastor Dias. Bênção, vovô! Bênção, vovó! Até o próximo programa!